Manhã Diversa já está de volta, agora são 10 horas e 30 minutos e vamos falar de leitura, Mari, uma coisa que a gente adora, eu amo e sei que você também, né, parceira? Eu com certeza amo ler e a leitura faz parte da minha vida desde de criança, assim, né, foi algo que eu adquiri na infância e que trago até hoje, que faz parte, que eu sinto falta quando tem algum momento da vida que está mais corrida, que às vezes eu não consigo ler tanto, não consigo nem encaixar tanto na minha rotina. Eu tento ler sempre um pouquinho todo dia, mas eu sinto falta quando por algum motivo não dá, né? Então é realmente algo que eu gosto muito, que eu encontrei ali um nicho que eu me encaixo, que eu gosto muito de ler naquele nicho. Isso é muito de vez em quando tento sair um pouco dele, mas eu admito que eu sou um pouco do meu nicho mesmo ali, eu gosto da fantasia, ficção científica. Eu tô sempre ali naquele meio, né, que é o meio que eu também escrevo, então tô sempre consumindo esse jeito. Eu sei que você ama poesia, mas além da poesia também, como é que é a sua relação com a leitura, Bárbara? Mari, como professora particular, né, de português e de redação, eu acabo sempre lendo e textos, assim, diversos, porque às vezes eu tenho alunos de redação que são de áreas, assim, super diferentes. Então isso é bacana também, né, porque a gente acaba conhecendo vários universos. E a leitura, ela é fascinante exatamente por isso, e como você falou, a escrita, especialmente da poesia, é uma grande paixão. Mas falando do hábito da leitura, é muito importante, a gente sabe disso, e existem vários estudos que relacionam a leitura com a possibilidade de liberdade de entendimento do mundo, além de estimular diversas áreas do cérebro. Mas dados apontam que a falta de incentivo e também a falta de tempo para alguns colocam isso como fatores que impedem a leitura e impedem que ela seja mais praticada no nosso país. Vamos conferir. Você sabe qual o índice de leitura no Brasil por habitante? De acordo com a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvida pelo Instituto ProLivro, o brasileiro tem uma média anual de 4,96 livros por habitante. Mas menos da metade desses livros foram lidos do começo até o fim, fato que tem impacto direto no índice de leitura do país. Segundo a pesquisa, os motivos levantados para não ler variam entre a falta de tempo e a dificuldade em praticar a leitura. Com isso, foi percebido que o brasileiro ainda não considera a leitura uma prática diária. Os dados mostram ainda impactos em exames e provas realizados por estudantes brasileiros. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, avalia estudantes entre 15 e 16 anos de 77 países. E em uma escala de 1 a 6, sendo 6 o melhor desempenho, 50% dos brasileiros têm resultado nível 1 em leitura. Sobre a importância da leitura e seus vários benefícios, a gente conversa agora com a mestre em Linguística, Bruna Martins. Bom dia, Bruna, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né? Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, falar de um assunto também que eu amo tanto e tenho tanta paixão. Então vamos, né? Vai ser um papo bom, então. Hein? Vamos começar. Com certeza. Vamos começar falando sobre esses vários papéis e várias formas com que a leitura afeta a nossa vida, né? Na sua opinião, a leitura, né, ela interfere na nossa visão do mundo, da vida, né? De que forma que ela pode também mudar a nossa perspectiva das coisas? A leitura, ela vai mudar realmente toda a nossa visão de mundo, a nossa concepção, porque ela vai abrir portas, né? A leitura, ela abre horizontes, ela traz novas perspectivas para aquilo que a gente antes acreditava e como que a leitura, ela pode mudar a nossa percepção de mundo também. Então, a partir do momento que às vezes aquele livro que você leu lá na primeira infância, agora depois de adulto você revisita e você tem um novo entendimento, isso vai trazer uma nova janela, né? Uma nova oportunidade também. Além também, se a gente for pensar na questão relacional, de interação também, que o livro permite nos comunicar com outras culturas também. E Bruna, como você acha que a gente pode incentivar essa prática da leitura com as crianças? Eu acho que desde pequeno, quando a gente está imerso numa família que é uma família leitora, isso vai fazer toda a diferença. Mas também quando a gente tem dentro da nossa casa um canto, né? Não precisa ser uma grande biblioteca, mas um cantinho da leitura, onde a criança pode manusear, escolher o livro. Eu acho que a gente, enquanto adulto, quando está ali perto de uma criança, contar para ela do que a gente leu, aquela mudança que aquela leitura trouxe para a gente, a poesia que você trouxe também como uma paixão, acho que isso tudo pode ampliar, né, a visão e a percepção da criança em relação à leitura. E você falou de um cantinho, né, que não precisa ser uma biblioteca.
esse pode ser um caminho de incentivo? Então, Sim. pode ser um recurso para que já se torne algo ali no dia a dia? No dia a dia, no próprio quarto da criança, às vezes, né, antes da criança dormir, criar aquela rotina, né, da família com a criança, e a criança poder escolher aquele livro, então que seja algo que possa ser construído junto com o pai, com a mãe, né, isso vai fazer toda a diferença na vida da criança, vai criar memórias afetivas. E ainda autonomia, né, Mari, para a criança. Exatamente. E eu acho que isso de relacionar a leitura desde cedo com algo prazeroso, né, com algo de lazer, algo divertido, um momento bom, com certeza vai ajudar muito com essa visão, né, e com essa relação com a leitura, porque muita gente tem dificuldade de ler por não relacionar a leitura com algo prazeroso, né, talvez por ter sido, né, tido que ler livros que não interessava a ela quando era criança ou na época da escola, ou até às vezes pelos próprios pais, né, de forçar, entre aspas, uma leitura que não era exatamente o que a criança queria ler, e aí aquilo se torna uma obrigação em vez de algo bom, né, então acho às vezes não vê o exemplo em casa. Exato. Também, né? Exatamente. Então, acho que trazer essa leveza para esse momento, com certeza vai contribuir para que essa relação seja feita para a vida toda, né? Da leitura com algo leve, algo prazeroso e algo que, mesmo quando você estiver talvez lendo algo um pouco mais pesado, mais denso, ou até algo que não é uma leitura de lazer, talvez uma leitura de trabalho, enfim, de estudo, vai facilitar, com certeza, muito esse processo aí de conseguir ler, de conseguir fixar o que está sendo lido e aproveitar da melhor forma possível a leitura. E aí, agora vamos falar dos adultos, né? Porque aí que entra a dificuldade, porque quando você não tem esse hábito desde criança, e ainda mais, quando você relaciona a leitura com algo pesado, algo ruim, ou algo que é uma obrigação, pode se tornar ainda mais difícil. Mas é possível adquirir o hábito da leitura já adulto? É possível, meninas. E aí eu acho que enquanto adulto a gente pode estabelecendo pequenas metas, não é? Você pode escolher primeiro um livro pequeno, não precisa ser uma leitura muito densa, e aí você pode colocar limites de páginas por dia daquilo que você quer ler. Talvez não coloque assim, uma meta de ler 50 páginas no dia, vamos colocar 20. Estabeleça um horário, será que é melhor ler assim quando você acorda, antes de dormir? Uma posição que você prefere, será que você prefere ler deitado, né? Gosta de ler ali na rede ou no sofá, se espreguiçando? Então, acho que o adulto, quando ele consegue colocar dentro da rotina, né, estabelecendo pequenas metas, esse hábito da leitura ele pode acontecer e trazendo também para o seu interesse, né? Pode ser por trabalho, pode ser por lazer também, mas de pequenos passos, né? Eu acho que a gente consegue trazer o hábito da leitura, sim. E você trouxe um posicionamento, assim, um ângulo interessantíssimo, porque é exatamente isso, é a gente criar o nosso próprio hábito, né? Porque muitas vezes a gente vê o hábito do outro que não é o nosso. Então, a maneira como o outro lê, ou o horário que ele lê, se é sentado, né, se é deitado, pra gente não funciona e aí parece que é algo que não é nosso. Ah, não, isso não é pra mim. Então, cria o que é seu, né? Cria o seu jeito. Qual luz que eu prefiro para fazer a leitura, qual momento. Gosto de ter uma música ambiente ou não, prefiro o silêncio. É uma descoberta, né? Será que um clube de assinatura de livro pode me estimular? Porque às vezes não tenho tempo de ir a uma biblioteca ou fico perdido numa livraria, não sei por onde ir. E aí os clubes de assinatura, né, vêm ajudando muito também nesse hábito da leitura. Porque uma vez por mês você pode receber um livro e outros mimos também que eles enviam. Isso pode estimular ainda mais o hábito da leitura também. Ótimo. E voltando ao público infantil, Bruna, o que não pode faltar, por exemplo, nas escolas, nesse incentivo da prática? Assim, quais tipos de livros realmente não podem faltar? Livros que vão estar alocados em relação ao interesse das crianças, né? É importante, se a gente for pensar na primeira infância, né, no processo da alfabetização das crianças também, e já quando eles já são leitores competentes. Então, a gente tem que ter livros diversos que vão conversar para ampliar esse repertório sociocultural, repertório de mundo das crianças, mas que vão ali dialogar com os interesses também. Que vão ser livros que a gente pode trabalhar com o lúdico, né? Que não vai ser só aquele livro para responder aquela ficha de leitura no final, o que você achou e faça um desenho para ilustrar, mas livros que vão trazer ali todo um repertório para valores, né, da formação desse cidadão, que a gente quer tanto ver aí, que tem repertório para discutir, para se posicionar de forma reflexiva e criativa também. E estimulando o senso crítico, né, das crianças. Eu acho muito importante isso da escola, porque, por exemplo, para mim, eu adquiri muito o hábito da leitura na escola. Apesar de ter sido algo que meus pais sempre incentivaram, né? Eu via, a minha mãe sempre estudou o dia inteiro, ela é professora universitária, então eu cresci vendo ela estudando muito, mas essa leitura de lazer, assim, não era algo que eu via tanto dentro de casa. Acho que até porque minha mãe lia o dia inteiro, né? Na hora de descansar. Era o trabalho da sua mãe, né? Ela queria fazer outra coisa. Mas eu adquiri muito esse hábito na escola, e eu lembro direitinho que na minha sala de aula tinha um
uma caixa, assim, com vários livros, e toda semana a gente tinha que ir lá escolher um dos livros da caixa. E foi ali, naquela caixa, que eu comecei a adquirir o hábito da leitura. Eu lembro que tinha uma série que eu adorava pegar, que era uma série dessas de investigação, com um grupo de crianças que investigam mistérios. Então foi nisso que nisso na escola, no ambiente escolar, eu lembro muito disso, de eu indo lá. Eu adorava a hora de ir na caixa escolher qual livro eu ia pegar pra semana. E às vezes eu acabava de ler o livro antes da semana e eu falava assim, eu vou ter que esperar a semana que vem pra pegar outro. Então foi essa importância de ter esse incentivo na escola, de ter essa opção de eu escolher. Né, de realmente eu ter essa possibilidade de eu ir lá e dentro daquela montanha de livros, poder escolher o que eu queria ler. E às vezes, de vez em quando, pegar um pouco diferente, porque já pegaram o que eu queria ler, então vou ter que pegar um outro, e aí nisso descobrir outras possibilidades também. Então, e a dinâmica da caixa, né, traz a ideia que você disse, Bruna, do lúdico. Do lúdico. Sim. Da troca, que você, igual você falou, eu queria ler o livro A, mas a Bárbara escolheu o livro A, e aí depois vocês conseguem fazer uma troca, pensar num projeto juntas desse livro. Então, quanto que a caixa viajante, ou a mala, né, que hoje em dia a gente usa a mala, e as crianças têm ali, escolhem, levam para suas casas também, é uma ferramenta lúdica, né? O livro, ele tem que ser prazeroso para a criança também, e não no sentido de obrigação para ele ter que ler para fazer uma prova sobre aquele livro também. Com certeza. E aí, a gente, voltando um pouco, né, para os adultos, né, eu dei, por exemplo, o exemplo da minha mãe, né, que ela... hoje em dia ela conseguiu equilíbrio, ela consegue ler por lazer também, mas eu lembro muito dessa infância, da minha infância, de ver ela lendo muito para o trabalho, e acabava que o lazer ela optava por outras coisas. E aí, de a gente ter essa relação do livro com o lazer, porque muita gente precisa ler para o trabalho, seja para o estudo, para o trabalho, enfim, né? E aí dessa importância da gente associar a leitura a esses momentos de lazer, e aí com a vida corrida às vezes se torna ainda mais difícil, né? Que dica que você dá aí pra gente conseguir equilibrar as coisas? E a gente fica nessa correria mesmo, tecnologia, então assim, como que a gente consegue inserir o hábito da leitura? Então, por exemplo, vou fazer uma corrida, né? Terminei minha corrida, vou levar o livro aqui junto comigo, talvez, né? Num aplicativo, que hoje a gente tem essa possibilidade, mas a gente pensar em quanto que aquele momento seu, com você mesmo, a leitura pode ser prazerosa, para te levar para outros ambientes. Então, que a gente precisa ter um equilíbrio, né? A leitura pode ser para o trabalho, sim, aquela leitura obrigatória que a gente precisa estar se atualizando para ver o que está acontecendo no mundo, mas no prazer que a gente consiga colocar, né? Às vezes antes de dormir ou acordar, né? Colocar pequenas metas diárias ali da leitura para ela poder te ajudar naquilo que você quer conhecer. Às vezes você tem um novo hobby, uma nova aventura, uma nova paixão que você está despertando, e o quanto que aquilo da leitura pode também ser prazerosa. Hoje, né, a questão da tecnologia, que você pode acompanhar o leitor, o autor daquele livro que você tanto gosta, e ele vai trazer insights para você também, né? Então, acho que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, incorporando sem ter aquela pressão, a obrigação de ter que no mês eu tenho que ler 3 livros, por exemplo, né? No seu ritmo, né? Um passo de cada vez. E a gente colocou aí a leitura, né, como um ponto para estudo e trabalho, também para lazer, e eu acho que tem um terceiro, que é aquele processo de desaceleração. Você trouxe muito bem a questão da tecnologia, né? E a tecnologia, ela tem, obviamente, vários benefícios, mas são muitos os estímulos, né? Que elas geram na gente, que o nosso corpo definitivamente não foi feito para isso, né? Então, a gente está precisando se ajustar. E a leitura, ela também trabalha, eu acho que pode ser um recurso para isso, para essa desaceleração e para um ajuste do nosso ritmo interno, né? Num dia cheio. Exato, por exemplo, num dia chuvoso, né? Às vezes você fica ali querendo competir, assistir uma série, mas será que assim, poxa, vamos dedicar um pouquinho de tempo da leitura também? E porque muita informação, a gente é bombardeado por muitas coisas. E se a gente for pensar toda essa questão da revolução tecnológica, o livro permanece, porque há um charme também de você ter o livro físico, de você ir a uma livraria, de você escolher aquele exemplar. O cheirinho do livro. O cheiro, né? Às vezes é um livro que passou de geração em geração e está com você também. Então, que vai despertar de fato ali memórias que você vai levar para o seu futuro também. Então, o livro é como que eu posso dizer, ele resiste, né, também à inovação tecnológica. E vamos continuar conversando dos benefícios da leitura agora para a nossa saúde, né? Qual que é a importância aí da leitura para a memória, para os estímulos cognitivos de uma forma geral?
Nossa, gente, é super benéfico. E se a gente for pensar o quanto que a leitura deixa o nosso cérebro jovem e ativo, ele vai poder nos apoiar na questão da criatividade, na retenção de memória, quanto que a gente consegue reter e ampliar informação e vocabulário, e também consegue retardar um pouco aí do Alzheimer também. Já tem pesquisas que comprovam isso. Quanto mais a gente consegue adquirir o hábito da leitura, mais jovem o nosso cérebro fica e vai nos apoiando nos estilos cognitivos também. E como a Bruna colocou aqui essa importância, né, a relação da leitura com a saúde, né? Alzheimer acaba sendo uma pauta e a gente sabe que ela é uma doença progressiva que destrói a memória e também outras funções mentais importantes. A prevenção e o tratamento envolvem medicamentos e terapias, mas também exercícios para a mente, como a leitura. Vamos conferir. Há cerca de 2 anos, a Karen percebeu que estava esquecendo as conversas recentes que tinha com os filhos. Foi ao médico e recebeu o diagnóstico da doença de Alzheimer. Ela veio morar neste lar para idosos com o marido, que tem Parkinson, mas mantém a autonomia e faz várias atividades. A gente vê que a gente não é sozinho no mundo, que a velhice pode ser uma coisa muito bonita também. Se a gente souber viver e tiver a sorte de morar num lugar bonito assim, a velhice é uma coisa bonita. Com o tempo, além da perda de memória, outros sintomas costumam aparecer, como a dificuldade de se orientar no tempo e espaço. O Alzheimer não tem cura, mas existem tratamentos que ajudam a manter a qualidade de vida. Atividades que trabalham a cognição e exercícios físicos são recomendados. Quanto antes a gente inicia o tratamento, e aí sim com remédios, a gente consegue fazer com que essa doença progrida de forma mais lenta. E também é importante que a pessoa estimule a sua memória, então fazendo atividades físicas, fazendo atividades cognitivas. O Alzheimer costuma aparecer na terceira idade e alguns fatores trazem mais risco, como álcool e cigarro, sedentarismo e baixa escolaridade. Com um estilo de vida saudável, os médicos apontam que é possível prevenir a doença. Quando a gente fala em atividade física, a gente fala qualquer atividade que a pessoa goste para que a prática seja de fato cotidiana. Dessa forma a gente consegue reduzir cerca de 30% da chance da gente ter Alzheimer. E ainda falando de saúde, né? Só que agora assim, da boa vivência, a escrita para mim, particularmente falando, ela sempre teve essa força, né? A escrita como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, autodescoberta, e até como um recurso para eu elaborar vários fatos da vida ali cotidiana. Às vezes alguma situação que estava confusa, eu mais nova, quando eu passava para o papel, parece que todas as ideias se organizavam na minha cabeça e eu conseguia ver aquilo de um jeito diferente. Então, qual que você acha, Bruna, que é essa relação entre escrita e leitura? Como que elas se casam? É um casamento perfeito, né? Leitura e escrita estão intimamente ligados. Então, se a gente for pensar que a escrita é a forma que a gente consegue registrar de forma impressa os nossos pensamentos, né? O quanto que a leitura, o quanto que esse vocabulário, esse repertório que a gente busca, a gente consegue registrar no ato da escrita. Então, quanto mais a gente tem o hábito de ler e também a gente consegue registrar os nossos pensamentos por forma da escrita, a gente vê que há essa combinação. Então, não existe leitura sem escrita e escrita sem leitura, né? Elas andam lado a lado. Então, tem hora que a gente até fica confuso, o que é leitura, o que é escrita. Mas, na verdade, são competências que estão intimamente ligadas. Então, se eu quero ampliar o meu repertório, por exemplo, para fazer uma avaliação, quanto mais eu ler e souber registrar, né, os meus pensamentos, eu vou me organizando igual você colocou. E aí a escrita vai criando ali ferramentas, né, articulações para a gente poder registrar isso tudo, né, da forma que a gente compreendeu o nosso mundo por meio da leitura. Não, e é libertador, né? Porque quando você se vê capaz de estabelecer essa autoexpressão, isso também na vida de uma forma geral te dá uma segurança. E eu converso isso muito com os meus alunos de redação, porque muitos chegam inseguros, mas eu não sei fazer isso, eu não sei me expressar. E aí quando eles começam a se ver ali capazes de fazer isso, eles falam, nossa, mas eu estou me sentindo mais seguro, mais firme, empoderado. porque esse é o efeito. Né? Exatamente. E a leitura até como uma forma de abrir novas possibilidades, né? Porque para mim a relação da leitura com a escrita veio disso, né? Veio de eu
deu lá na minha infância lendo e pensando, eu quero fazer isso também. Sim. Eu também quero escrever histórias como essas que eu leio. E aí foi isso que, lá desde pequenininha, quando em algum momento na escola perguntaram o que você quer ser quando crescer, eu coloquei lá escritora. E aí foi, ao longo do caminho, eu sempre colocava escritora e mais alguma coisa, escritora e mais alguma coisa. Escritora sempre permanecia e a outra coisa foi mudando ao longo da vida, até a vida adulta. E hoje em dia eu sou escritora e apresentadora. Então, que não deixa de você estar contando histórias, Exato. né? Então é isso, assim, a leitura, essa relação, né, da leitura com a escrita, ela se faz de várias formas, né? E para mim ela veio dessa forma de abrir uma porta, a leitura me fez querer fazer aquilo também, né? E aí a escrita entrou na minha vida dessa forma tão presente. E aí eu acho que isso reforça a importância da gente querer, né, que mais pessoas leiam, mais pessoas adquiram esse hábito, mesmo que aos pouquinhos, né? A importância disso, né? De também de dar esses passos devagar, assim, não precisa pular de cabeça, se talvez sentir que vai ser demais, né? E aí agora a gente vem para os tempos atuais, né, no mundo da tecnologia, que a gente já falou um pouco sobre isso, falou até sobre a questão de que muitas vezes os estímulos da tecnologia acabam competindo com os livros, a gente acaba perdendo tanto tempo, às vezes, numa rede social, que a gente poderia estar lendo, mas também traz muitas vantagens, né? E hoje em dia, por exemplo, a gente tem os e-books, os audiobooks, né? Você acredita aí que essa tecnologia veio talvez para substituir os livros tradicionais ou talvez como uma forma de a mais, né? Ou talvez de tornar mais acessível a leitura, de levar para mais pessoas? Como que você vê isso? Eu vejo mais como acessível mesmo, de fato, porque se a gente for pensar da forma que cada um aprende, né, alguns são mais visuais, outros são mais motores, né? Então, se a gente for pensar que a leitura, ela veio agora para trazer mais acessibilidade também. Então, às vezes, tem pessoas que preferem escutar aquele livro, então você pode colocar hoje a voz do autor para você escutar ele lendo e narrando aquela história para você. A gente tem recursos já visuais que você consegue... Antes, né, estava muito mais na nossa imaginação da leitura e você imaginava aquele cenário, como seria, mas aí a gente tem os livros visuais também que levam, você está lendo e você tem uma ilustração daquele cenário, mas também há um charme do livro físico também. Então eu não vejo que veio para substituir, mas sim para ampliar, né, para trazer mais oportunidades, que às vezes era difícil você ter acesso àquele livro, principalmente se a gente for pensar numa outra língua. Então, como que a tecnologia também já trouxe mais acessibilidade para traduções, para outros exemplares, mas também a gente sabe que o livro digital ele é um pouco mais caro, por exemplo, dentro das escolas, né? A gente ainda tem o livro impresso ali junto ao aluno, junto ao professor, então vai caminhando lado a lado, né? A gente não pode ver a tecnologia como inimiga, mas sim como uma ferramenta que vai poder, de fato, ampliar e trazer mais acessibilidade para a leitura também. E dentro disso eu conheço muitas pessoas, né, que às vezes tinham muito hábito da leitura na infância ou na adolescência e durante a vida adulta foram um pouco, talvez, perdendo isso. Sim. E com essas questões digitais, seja, né, com os leitores digitais, muita gente, depois que comprou ali o Kindle, enfiou ou qualquer leitor que seja, me contou que começou a ler muito mais, né, que começou a ter mais acesso aos livros pela praticidade de poder levar para os lugares, né? E também as pessoas que às vezes não liam porque falam assim, eu não consigo sentar e ler. Com o audiobook, eu consigo ler enquanto eu faço uma ler, né? Enquanto eu faço uma caminhada, enquanto eu limpo a casa, enquanto eu estou no caminho para o trabalho, enfim. Então, isso tudo, né, acabou servindo para retomar para pessoas que talvez tinham perdido esse hábito e para levar para pessoas que talvez não se davam tão bem com o livro tradicional por algum motivo, né? E tornando mais possibilidades. Mas aí eu acho legal a gente falar das bibliotecas também, né? Porque as bibliotecas... Eu amo a biblioteca, né? Os grandes amantes dos livros, eu acho que amam também bibliotecas, mas infelizmente elas não são tão assim valorizadas, né, na nossa sociedade. Muitas pessoas nem sabem onde fica a biblioteca da cidade, né, ou da faculdade, onde elas estudam, enfim, da escola. Mas qual que é o papel desses espaços? Qual que é o papel das bibliotecas, principalmente levando em conta os dias de hoje, né? Que talvez elas estejam ficando um pouco esquecidas. Sim, eu penso que a biblioteca é o lugar, de fato, onde a gente vai poder apoiar muito no processo de alfabetização da criança, né? Da forma que ela vai manusear, que ela vai escolher aquele livro, que ela vai ter um interesse, de fato, com o livro. Então, se a gente for pensar que a biblioteca é o lugar onde a gente vai poder fazer projetos junto, onde a gente vai poder construir, fazer leituras compartilhadas, o quanto que a biblioteca é importante, é um local de encontro. Na minha infância, era o meu refúgio, era para onde eu ia, onde eu me encontrava ali com diversos personagens e entrava no mundo da imaginação. Então, a biblioteca é um lugar de muita potência, que a gente precisa, de fato, resguardá-la e ampliá-la, né, para hoje em dia. A gente pode ter ali um computador junto também, né, não precisa ser somente os livros físicos, mas os livros digitais também, né, lado a lado ali. E a gente colocou aqui, né, no nosso bate-papo a importância da leitura para o repertório, né?
Então, assim, tem o repertório, tem realmente essa riqueza, né, na aquisição de um vocabulário e também na capacidade interpretativa, né, Bruno? Sim, né? O quanto que a leitura vai poder ampliar nessa visão de mundo, porque é aquilo, você lê um livro com 14, 15 anos e você lê aquela obra com 20, com quase 30, quanto que a sua leitura vai mudar, a sua interpretação. Até porque às vezes aquele livro não era apropriado para você naquela faixa etária, a sua visão de mundo muda, baseado nas suas experiências, naquilo que você vive. Então a gente precisa ter esse cuidado também aí da leitura, que ela vai de fato transcender a sua visão de mundo e ampliá-la também. E aí, nesse ano novo que está começando agora, né, 2023 começou, época de novos hábitos, né? A gente falou muito sobre isso aqui no programa nos últimos dias, né? Porque realmente é uma época, a gente falou sobre criar o hábito de fazer atividade física, né? Falou sobre questões financeiras, sobre colocar em prática aí as metas para o ano novo. E o hábito da leitura é um hábito que muita gente escreve lá que quer adotar no ano novo. E aí, para quem quer realmente adotar esse novo hábito aí, colocar a leitura em prática com todos esses benefícios que ela traz, qual que é a dica que você dá aí pro pessoal de casa que está assistindo a gente, que está talvez tentando já há algum tempo adotar esse hábito e ainda não conseguiu, ou que quer começar agora? Eu acho que o primeiro é você escolher um livro do seu interesse. É um livro que vai poder te ampliar para o seu trabalho ou é para o lazer e diversão. A partir do momento que você escolhe esse livro, vamos dividir ele em 30 dias no mês, né? Então, quantas páginas a gente pode ir lendo por dia, né? Será que eu posso ler ele deitado, tomando meu café, tomando uma taça de vinho? Então, vamos pensar em trazer, né, por metas diárias, sem ter aquele compromisso, né, de ter que ler 3 livros no mês. Então, se você leu um livro naquele mês, estabeleça uma recompensa para você, algo que você gostaria de adquirir depois, ou que você queira trocar, fazer parte de um clube de leitura também, né, para você participar dessa vivência e ampliar o seu repertório também. Obrigada, viu, Bruna, por estar aqui incentivando e motivando a galera e mostrando que nunca é tarde para a gente criar um bom hábito e um hábito que, como a gente colocou aqui durante toda a nossa entrevista, vai trabalhar com a saúde, né, com a memória, estímulo cognitivo, riqueza de vocabulário, capacidade interpretativa, segurança para a vida. Então, assim, a gente vai ficar aqui blocos e blocos falando dos benefícios. Então, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, meninas. Sim, muito obrigada.